Como será que você, jovem advogado, pode cobrar uma consulta do seu cliente? Vamos analisar aqui no vídeo de hoje quais são as possibilidades e alternativas. Se você já parou para consumir algum conteúdo de outro advogado, se você já parou para pesquisar sobre o tema, provavelmente já percebeu que essa questão de cobrar ou não, ou quanto, ou como cobrar consulta de cliente, acaba sendo um tema meio que tabu aqui no mundo jurídico. Na faculdade você só ouve falar cobre consulta, mas quando você sai e você vai enfrentar o mercado de trabalho, você se depara com situações que a faculdade não te preparou. Por exemplo, a particularidade ou as particularidades de cada uma das áreas do direito. Elas são muito diferentes entre si. Isso daqui para dizer o mínimo, né? Então, hoje, o meu objetivo nesse vídeo é que você possa abrir mais a sua cabeça para as possibilidades de como cobrar essa consulta e que mesmo você, iniciante ou nas mais diversas áreas do direito, consiga ter essa remuneração. Então, vamos lá, pessoal! O que eu entendo como sendo ideal? Eu entendo que você deve sim cobrar pela sua consulta, mas o que os advogados não costumam dizer, o que você não vai encontrar em muitos conteúdos de, enfim, esses advogados aí dizendo, você deve cobrar, e se a pessoa não aceitar aquele valor da consulta, então ela que tá perdendo e papapá. É muito fácil falar isso, valorize a sua profissão. Quando a pessoa já tem anos de carreira, mas você está iniciando, você não tem um cliente ou talvez tenha algum outro conhecido e você realmente tem essa dúvida. Será que eu devo cobrar? Eu quero cobrar, as pessoas dizem para eu cobrar, eu não sei como. Eu falo o valor, eu falo o preço e o cliente some. Aquele potencial cliente some, não quer mais agendar. Fernanda, pelo amor de Deus, o maior erro está em você achar que uma pessoa que nunca te viu na vida vai querer fechar com você um contrato, vai querer fechar com você uma consulta cara, porque não basta cobrar consulta. Às vezes eu vejo jovens advogados dizendo, eu quero cobrar R$ 500 de consulta, R$ 450 de consulta, não sei quantos reais de consulta. Mas você ainda não tem nem o conhecimento de como fazer isso estrategicamente, ou seja, como você faz toda essa parte de vendas, toda essa parte de conversar com o cliente, com o seu potencial cliente, para levá-lo a todo um caminho naquele funil de vendas, desde o primeiro contato até a assinatura do contrato. Pode ter certeza que não é sobre cobrar ou não consulta, você pode cobrar. O erro, como eu disse, dos colegas iniciantes é achar que tem que ser tudo assim e tudo na lata. Alguém que nunca te viu antes, que ainda não sente confiança no seu trabalho, por que ela vai fechar? Advogado não é médico, coloquem isso na cabeça. Advogado não é médico. Médico você vai quando você já tá passando mal, tá nas últimas, então se você não tem plano de saúde, você vai pagar uma consulta. Porque é a comparação mais esdrúxula que eu vejo na internet. Mas se o médico cobra consulta, o advogado deve cobrar. Não é dessa forma, pessoal. São profissões diferentes. Cobre sua consulta e vamos aqui entrar nas alternativas para você fazer isso de maneira inteligente, sem ficar assustando potenciais clientes que entram em contato com você. Primeira forma de cobrar consulta, aquela forma tradicional. Você vai conversando com aquela pessoa, você vai agregando um valor maior, não é chegar e já passar o Pix e dizer que você tem disponibilidade tal dia. Entenda um pouco melhor a respeito do caso dela, faça uma triagem. Todos esses pontos iniciais, inclusive, nós estudamos no curso Diário Advogado. Então, uma vez que você já entendeu melhor, eu atendo essa área, eu vou poder ajudar essa pessoa, feita a triagem, aí você parte para um outro ponto, que é de marcar, se for o caso, essa sua consulta. A pessoa ela já vai sentir uma confiança maior em você. Você primeiro já ouviu o que ela tinha a dizer, né? Esses problemas mais iniciais, como eu falei, o básico, sem se aprofundar. Mas você já teve ali, já proporcionou uma troca. E quanto mais a gente vai conversando com esse potencial cliente, mais a gente consegue ir transmitindo confiança no nosso trabalho e de que nós podemos ajudar. E aí, feito tudo da maneira correta, você tem como cobrar, se você desejar, se fizer parte da sua estratégia, aquela consulta tradicional, que é o valor total. Então, você vai avisar a essa pessoa desse encontro de vocês, presencial ou online, para que você possa se aprofundar no caso dela e você informa o valor dos honorários, o valor da sua consulta.
300, 200 reais, quanto você estiver cobrando. E ela vai pagar ali no Pix, no cartão, enfim, vai pagar à vista. Uma outra forma, e essa daqui é bem inteligente, porque quando a gente está falando de vendas, é muito importante você se aprofundar nesse assunto. E uma das estratégias que eu gosto de utilizar, não necessariamente aqui na questão da consulta, e não necessariamente apenas no escritório, mas até em outras vertentes da minha vida, é a estratégia do frete grátis. Quem aí gosta de pagar frete? Ninguém gosta. Quando você vai filtrar alguma coisa ali no Mercado Livre, na Amazon, seja lá, até mesmo no iFood, está pedindo uma comida, você acaba tendo uma tendência maior a buscar por locais que você não vai pagar o frete. Mas você sabe, você é advogado, você é do direito, você sabe que no final das contas você está pagando esse frete. Já está o quê? Embutido, incluso no valor daquele produto. Aqui você pode utilizar o mesmo raciocínio para cobrar sim a sua consulta, mas aí você diz, olha, se for o caso, né, se for uma área que você cobre honorários de entrada, você pode dar a possibilidade para o seu cliente de duas maneiras, ou a forma tradicional de consulta, ou, por exemplo, ele pagar um valor X, o valor da sua consulta, na primeira parcela dos honorários. Então, ele não precisa pagar agora, ele pode pagar ali na primeira parcela dos honorários. Obviamente, você vai deixar tudo isso estabelecido. Uma outra maneira de cobrar consulta é parcelar essa consulta. Exatamente, pessoal. E aqui eu não estou falando de parcelar os seus honorários como advogado. Isso daí, essa questão de precificação de honorários, é pauta para um outro vídeo, mas eu estou falando de parcelar sua consulta. A depender do seu público, e eu bato muito nessa tecla, porque você vai ter todo tipo de área, todo tipo de gente, todo tipo de cliente. Você vai ter cliente com grana pra caramba e você vai ter cliente sem grana praticamente. Por que você não parcela essa consulta? Ai, Fernanda, são 200 reais. E daí? Parcele a consulta se faz sentido para você e para o seu cliente. Não tenha medo de flexibilizar pagamento, pessoal. Quando a gente está começando, a gente precisa ter volume, a gente precisa aprender, a gente precisa pegar experiência prática. Então, vá fazendo. Pode ser que um dia não faça mais sentido para você, para a tua estratégia, contactar um cliente que não está podendo pagar a sua consulta. Tudo bem, o tempo vai passar e vai dizer. Mas se hoje faz sentido, tá bom para ambas as partes, parcele. Uma outra possibilidade, cobrar honorários lá no finalzinho do processo. Vamos dizer que a sua área de atuação você consiga cobrar honorários de entrada e o restante só lá no final do processo. Eu não estou falando de cobrar no êxito, tá bom, pessoal? A gente vai ver a seguir. Eu estou falando de quando você combina com o seu cliente de pagar um valor de entrada e pagar um valor ao final do processo, independente de êxito ou não. Vocês estão entendendo? E aí, no final do processo, essa pessoa pagaria um valor correspondente à consulta. Vocês estão percebendo como isso daí não deve ser uma barreira, como você pode sim cobrar a sua consulta, você vai estar valorizando o seu trabalho, mas você não precisa chegar e impor de cara para o seu cliente um valor, sem ele sequer te conhecer mais ou conhecer mais sobre o seu trabalho. Uma outra possibilidade, cobrar a sua consulta lá nos honorários de êxito. Existem áreas, como é muito comum, trabalhista, consumidor, dos advogados cobrarem apenas no êxito. É a praxe do mercado, então basicamente todo mundo vai cobrar dessa maneira. E aí, se você é advogado trabalhista, você pode combinar com o seu cliente, deixando tudo em contrato, inclusive, que ao final, se houver êxito naquele processo, X reais, 200, 300, 100 reais, você quem sabe, tá, o valor da sua consulta, serão a título dessa consulta, dessa sua consulta jurídica. Então deixa lá para o final do processo, você vai fazer tudo bonitinho, tudo direitinho e você vai receber esse valor. Reforçando sempre, a consulta é um valor X, os seus honorários como advogado é um outro valor. Não se confundem, não tem nada a ver, tá certo? Então tem seus honorários de êxito e tem também um valor a mais que será referente à sua consulta. Um outro ponto, esse pode parecer um pouquinho polêmico, mas uma outra possibilidade de você cobrar consulta é cobrar um valor um pouco mais baixo. Em vez de cobrar 500, 400 reais, como eu falei, por que tu não cobra 200, 150 reais? É para você ir realmente conseguindo ali um caixa, conseguindo uma grana inicial. Ninguém fica rico com consulta, pessoal. Nem aquele advogado que você olha assim nas redes sociais ou que você conhece aí da sua cidade, que tem grana pra caramba, que tem uma carreira muito bem sucedida.
Esse advogado não ficou rico, não vai ficar rico com consulta. Você vai ganhar seu dinheiro com os seus honorários. Então aqui é importante a gente ter isso em mente, que os honorários da consulta serão para um investimento ou outro. Você consegue pegar esse valor, né, da consulta para investir num tráfego pago, para investir em algo para o seu escritório, em material. Então, mesmo que você cobre um valor um pouco mais baixo para facilitar fechar esses clientes iniciais, por que você não faz isso? Eu acho que a gente sai da faculdade com a cabeça tão voltada para lei, né? Porque você estava acostumado a fazer prova, então você lia o vade-mecum, você marcava a alternativa correta, que quando a gente vai encarar a prática, quando a gente precisa abrir nossos olhos, nossa mente, para analisar um caso concreto real, às vezes a gente fica um pouco perdido. E tudo bem, a faculdade não ensinou a gente a advogar, mas eu tô aqui para te ensinar, para te falar mais a respeito. Então, na prática, as coisas não são 1 mais 1 igual a 2 e tem que ser daquele jeito e tem que marcar a alternativa correta. Passou OAB, passou prova de faculdade. Aqui você tem como ir, sabe, analisando, sentindo melhor esse terreno. Quer cobrar consulta? Uma das possibilidades, cobrar um valor mais baixo, que caiba ali na realidade sua e do seu cliente. Uma outra possibilidade que eu trouxe para vocês, que inclusive nós utilizamos aqui no escritório. Nós atuamos hoje, uma das vertentes mais fortes do nosso escritório é a área trabalhista, certo? Temos outros braços, mas um dos principais, que foi justamente o que nós começamos, é um trabalhista. Nossos clientes nos pagam apenas no êxito. E aí nós damos 2 possibilidades. Ou o cliente paga o valor de entrada, né? No caso não de entrada, o valor da consulta, mais uma porcentagem X no êxito, ou o cliente não paga nada agora, mas ele vai pagar esse valor correspondente à consulta, né? Lá no final do processo, em qual sentido? Com uma porcentagem maior. Aqui é um pouquinho diferente, porque lá naquela outra possibilidade, eu falei para você de receber a consulta lá no êxito, mas é o valor da consulta, por exemplo, R$200 da consulta. Aqui não, a gente cobra em porcentagem. Então, se você não quiser pagar nada, não puder pagar nada, beleza, cobramos X. Se você não quiser, você paga uma porcentagem maior ao final. E antes da gente encerrar, pessoal, eu queria conversar de uma forma muito sincera com vocês. Eu sei que quando a gente está começando, a gente fica, em alguns momentos, se sentindo até mal, porque, poxa, Fernanda, eu vou cobrar um pouquinho mais baixo para consulta, eu vou ter que parcelar a consulta, eu tô com vergonha disso. Esquece os outros, pense em você. E saiba de uma coisa, tudo é uma construção, tudo é um processo, como você bem vai se familiarizar. Aquele advogado ou aquela advogada que talvez você admire, também teve o seu início. Então não se sinta mal, não se sinta diminuído, cobre a sua consulta de forma que faça sentido para o seu momento profissional atual. No futuro, você vai poder cobrar, você vai ter até as suas exigências. Ah, eu não faço dessa maneira. Ah, eu só aceito consulta assim. Ok, mas você precisa ir degrau em degrau, respeitando o tempo e o processo de tudo. A sua prioridade, jovem advogado, é conseguir cliente, é fechar contratos. Porque quanto mais cliente você vai fechando, mais contrato, você vai se familiarizando mais com o mundo jurídico, você vai conseguindo girar honorário, sim. Como eu falei, existem áreas que não dá para você ter uma exigência de um valor inicial tão grande. Consumidor, por exemplo, que praticamente todo mundo começa com consumidor. Você não vai chegar colocando tantos mil reais de consulta assim assado. Então vá ganhando experiência, vá estudando, vá recebendo várias indicações desses clientes satisfeitos e já no futuro você vai estar colocando tudo do jeitinho que você deseja, caso esteja um pouco insatisfeito, às vezes um pouquinho se sentindo mal nesse momento atual. Se você quer aprender mais sobre jovem advocacia, eu te convido para me seguir no Instagram, @fernanda.araújo. Até um próximo vídeo.